O escândalo da Série A do campeonato italiano ficou conhecido como Calciopoli. Envolveu alguns dos principais clubes da Itália, como Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio, em um esquema de manipulação de resultados na temporada 2005 e 2006. As manipulações de resultado eram para obter vantagens, tanto esportivas quanto financeiras. Em primeira instância, os 4 clubes receberam punições pesadas e drásticas, mas acabaram por ser revogadas. Isso se explica pela pressa aí no processo em definir o calendário do ano seguinte nas competições do país. Anteriormente, no começo do processo, Juventus, Fiorentina e Lazio foram rebaixadas à segunda divisão do campeonato italiano. Mas no fim, só a Juventus já acabou sendo rebaixada. A denúncia foi feita por uma empresa de telecomunicações italianas, a famosa TIM, que gravou, sem autorização da justiça, conversas entre dirigentes de clubes, de arbitragem e federação italiana. O curioso foi que, junto com a TIM, membros aí que faziam parte do Conselho da Internazionale de Milão também fizeram parte da denúncia, mas a Inter jamais foi processada ou até investigada. 2 pontos estranhos nessa história. O primeiro é que a Inter de Milão, que praticamente participou aí das denúncias, foi quem herdou o título italiano da Juventus na temporada 2005-2006, a Juventus que perdeu o título justamente depois das punições. O outro ponto, e muito importante, é que as gravações não foram autorizadas previamente pela justiça italiana. As escutas foram obtidas de maneira ilegal em um ato de espionagem, tanto da empresa de telecomunicações italianas quanto do serviço secreto italiano. Na época, mais de 5.000 italianos foram espionados e tiveram suas conversas gravadas e vazadas. Entre eles, personalidades, políticos e até pessoas aí envolvidas no meio do esporte, foi o que causou todo esse rebuliço e veio essa investigação. O rebaixamento da Juventus acabou gerando aí um êxodo de grandes jogadores da equipe de Turim, como Cannavaro, Ibrahimovic e o meia Lilian Thuram. E cerca de 30 outros jogadores que participaram da Copa do Mundo resolveram partir aí para outras ligas depois do vazamento e depois do escândalo todo vir à tona. E anos depois, a Inter de Milão ficou em evidência na história. Novas conversas que não foram inclusas no processo inicial surgiram em 2010, divulgados pela defesa de Luciano Moggi. Nelas, Jacinto Fossetti, presidente dos Nerazzurri, falecido, e Massimo Moratti, dono do clube, aparecem conversando com chefes de arbitragem. E logo depois isso levou a uma nova tentativa de voltar ao caso, e no caso reabrir um processo, o que seria aí conhecido como Calciopoli 2. Porém, isso não adiantou muito, o processo não voltou e seguiram aí as decisões anteriores. Até hoje, após quase 2 décadas, a Juventus ainda tenta uma retratação histórica. E a velha senhora, inclusive, continua contando os títulos de 2004-2005 e 2005-2006. Vamos então listar algumas punições. Nessa parte, é claro, eu tive que ler aqui no meu teleprompter, porque não dá para gravar todos esses nomes, principalmente em italiano. Entre os dirigentes punidos está Claudio Lotito, presidente da Lazio, Adriano Galliani, vice-presidente do Milan, então diretor da Liga Calcio e responsável pela Série A, Luciano Moggi, diretor-geral da Juventus, foi suspenso por 5 anos e posteriormente aí ele seria banido do futebol. Sandro Mancucci, delegado administrador da Fiorentina, e Antonio Giraldo, delegado administrador da Juventus, Leonardo Meani, delegado arbitral do Milan, Diego Della Valle, presidente de honra da Fiorentina, e Andrea Della Valle, presidente da Fiorentina, também foram suspensos. Eu ainda esqueci de Pasquale Fotti, presidente da Reggina, que foi suspenso por 2 anos e meio e teve ainda que pagar uma multa de 30.000 euros. Isso aí eu lembrei porque ele teve que pagar a grana, então doeu no bolso. E ainda tivemos árbitros também punidos, como Máximo De Santis, impedido de apitar por 4 anos, e Gianluca Paparesta, impedido de apitar por 5 anos. Então vamos para as punições dos times. A Juventus foi rebaixado para a Série B e começou o campeonato do ano seguinte com menos 9 pontos. Também perdeu o título da Série A de 2004 e 2005
e 2005-2006. Esse último aí foi herdado pela Inter de Milão, como dito anteriormente. Perdeu a vaga para Champions de 2006-2007 e pagou uma multa de 50 mil libras. O Milan começou o campeonato italiano de 2006-2007 com menos 8 pontos e teve que fazer um jogo com portões fechados. Também perdeu a vaga direta da Champions. Essa vaga foi herdada pela Roma e também herdou o vice-campeonato. A Roma também herdou o vice-campeonato do ano. E o Milan acabou tendo que jogar também a etapa de playoffs da Champions League. A Lazio começou o campeonato italiano 2006-2007 com menos 3 pontos e foi excluída da Copa da UEFA. A vaga foi repassada ao Livorno, além de jogar 2 partidas sem a presença da torcida. E a Fiorentina teve que começar o campeonato de 2006-2007 com menos 12 pontos. A equipe foi excluída também em 2006-2007 da Champions League e a sua vaga foi repassada ao Chievo. A Fiorentina também teve que jogar 2 partidas com portões fechados. E a equipe da Reggina, embora não fosse aí envolvida diretamente no caso, foi penalizada. Começou o campeonato italiano 2006-2007 com menos 11 pontos. E o clube ainda teve que pagar uma multa de 100 mil libras. Então, rapaziada, essa foi uma breve passagem, espero que muito bem explicada para vocês, sobre o episódio do Calciopoli, que foi um episódio de manipulações de resultados, talvez o mais famoso episódio de manipulações de resultados no futebol mundial. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Iago Toes, muito obrigado pela visualização e tamo junto.